Você já ouviu falar de um país cuja capital é Monróvia? Ou de um projeto continental que outrora se estendeu pelas margens do Atlântico, mas jamais se concretizou? Sim, estou falando da Libéria. E a história desse país soa mais como um roteiro de filme do que como a realidade. Provavelmente, você não esperaria encontrar, nesta nação fundada por ex-escravos americanos, paradoxos como a popularidade da pizza com abacaxi ou costumes locais que deixam os turistas perplexos. Os estereótipos sobre a Libéria se resumem, frequentemente, à pobreza e aos conflitos. Mas vamos analisar a fundo. Não se trata apenas de um buraco negro no mapa. É um país com uma história e uma cultura ricas, onde é possível testemunhar a fusão entre tradição e modernidade. Já se perguntou por que a Libéria, apesar de todas as suas dificuldades, continua atraindo a atenção de viajantes? Ou como os habitantes locais se adaptaram aos desafios, preservando ao mesmo tempo suas tradições? Neste vídeo, vamos mergulhar na vida dos liberianos. Vamos descobrir como eles vivem, o que os apaixona e quais segredos este país esconde. Você verá que a Libéria não é apenas um canto distante do mundo, mas um lugar onde algo surpreendente acontece a cada dia. Já se perguntou por que a história da Libéria parece ter sido escrita para um filme de Hollywood? Vamos investigar mais a fundo. Afinal, em 1822, afro-americanos que escaparam das correntes da escravidão decidiram que tinham o direito a um pedaço de terra próprio. Foi assim que surgiu a Libéria, um projeto que deveria se tornar um símbolo de liberdade, mas que, na prática, se transformou em um complexo mosaico de culturas, tradições e problemas. Esses imigrantes, sonhando com um novo começo, trouxeram consigo não apenas esperanças, mas também seus hábitos. Entre eles, o amor pela pizza com abacaxi, que, aliás, é bastante popular na Libéria. Mas não pense que se trata apenas de algo exótico em meio à pobreza. A Libéria não é apenas um país onde as pessoas sobrevivem, é um lugar onde tradições se encontram com a modernidade. Criando um coquetel único de estilos de vida, os liberianos, apesar de todos os obstáculos, continuam preservando suas raízes, conferindo originalidade a cada aspecto da vida. Imagine como eles preservam suas tradições e costumes. Não é apenas um país com uma história triste, mas um organismo vivo que está em constante mudança e surpreende. Neste país, você não encontrará rostos estáticos. Aqui, cada dia é uma nova experiência, uma nova perspectiva sobre a vida. Tenho certeza de que, depois disso, você vai querer saber quais outros detalhes inesperados se escondem no cotidiano dos liberianos. Ao ouvir o nome Libéria, pense no significado Terra da Liberdade. Uma afirmação audaciosa, não é verdade? Não são apenas palavras. É um símbolo de esperança para aqueles que escaparam da humilhação e da crueldade da escravidão. O século XV foi o catalisador para a criação deste lugar, onde afro-americanos sonhavam com uma nova vida. Mas, como frequentemente acontece, os sonhos nem sempre correspondem à realidade. A Libéria, como qualquer outro projeto construído sobre ideais, enfrentou uma série de problemas. Esta terra da liberdade não se tornou um lugar mágico, onde tudo é fácil e simples. Aqui, as pessoas lutam não apenas pela sobrevivência, mas também para preservar sua identidade em meio a inúmeras influências culturais. Imagine, na Libéria vivem descendentes daqueles que deixaram a América em busca de um futuro melhor e tribos locais com tradições milenares. Como você acha que eles convivem no mesmo espaço? É como tentar juntar fogo e água. Difícil, mas possível. A Libéria se torna um verdadeiro campo de batalha, onde velhos hábitos se chocam com as novas tendências, criando uma paisagem social única. Às vezes, parece que cada passo aqui é uma dança na lâmina de uma faca, onde basta escorregar um pouco para que tudo se transforme em caos. Mas, apesar disso, os liberianos mantêm o otimismo e encontram alegria no cotidiano.
Eles sabem rir mesmo nas situações mais difíceis e continuam acreditando em sua história. Então, quando você ouvir Terra da Liberdade, lembre-se de que por trás desse nome simples se esconde um mundo complexo, cheio de contradições e reviravoltas inesperadas. Falando sobre a Libéria, não podemos deixar de lado sua capital, Monrovia, que, como você já deve ter adivinhado, foi nomeada em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, James Monroe. Sim, aquele mesmo que apoiava com entusiasmo a ideia de reassentar afro-americanos na África, acreditando que lá eles poderiam construir suas vidas do zero. Uma ideia aparentemente nobre, mas vamos encarar a verdade. Este projeto se transformou em um verdadeiro desastre. Ao criar Monrovia, seus fundadores esperavam algo como um começo de conto de fadas, mas, na prática, obtiveram uma cidade que se tornou um campo de batalha entre diferentes culturas e tradições. Imagine como é construir uma nova vida, quando se tem uma história de sofrimento e opressão nas costas. Em Monrovia, não apenas culturas se misturaram, mas também os destinos de pessoas que, às vezes, nem sequer entendem como devem conviver umas com as outras. Aqui, é possível ver prédios altos que coexistem com favelas, o que ilustra claramente o contraste entre riqueza e pobreza. Em Monrovia, reina uma atmosfera própria. Mercados barulhentos onde vendem de tudo, desde frutas exóticas até produtos do dia a dia. E, ao mesmo tempo, lugares onde tudo parece ter parado no tempo. É uma cidade onde cada dia é uma luta, mas também uma oportunidade. Enquanto alguns tentam sobreviver, outros começam a descobrir novos horizontes organizando festivais e eventos culturais. Mas eis a questão: Monrovia pode se tornar o lugar com o qual seus fundadores sonharam? Ou permanecerá para sempre um símbolo de fracasso e contradições? De qualquer forma, a capital da Libéria não é apenas um ponto geográfico no mapa. É uma vida inteira, com histórias e eventos únicos que continuam se desenvolvendo a cada dia. Passando para a simbologia da Libéria, não podemos deixar de mencionar a bandeira do país, que parece uma cópia mal feita da americana. Uma estrela sobre um fundo de listras vermelhas e brancas não é apenas um conjunto de cores, mas uma história inteira, cheia de contradições. Essa estrela supostamente simboliza a liberdade dos imigrantes. Mas, sejamos honestos, ela se parece mais com uma lembrança de que a liberdade, para muitos, se transformou em uma nova prisão. Sim, os imigrantes vieram aqui em busca de uma vida melhor. Mas o que eles trouxeram consigo? Uma série de problemas que continuam a atormentar o país. A Libéria, na verdade, se tornou um campo de batalha pela identidade, onde se misturaram os habitantes nativos e os descendentes de emigrantes afro-americanos. Mas voltemos à bandeira. Ela sempre causa polêmica. Alguns dizem que ela representa esperança, enquanto outros dizem que é apenas um símbolo de colonialismo e opressão. Olhe para ela. Essas listras vermelhas e brancas lembram a luta. Mas não se trata apenas de liberdade. Trata-se de que, por trás dessa liberdade, existem décadas de conflitos e contradições. E, quando você olha para essa bandeira, surge a pergunta: ela realmente une o povo? Ou, ao contrário, apenas enfatiza a estratificação? A Libéria pode ser considerada um país de liberdade quando seu símbolo é tão cheio de ambiguidades? Cada vez que vejo essa bandeira, parece que ela está zombando daqueles que acreditam que todos os problemas podem ser resolvidos com apenas um símbolo. Na verdade, para entender a Libéria, é preciso olhar mais fundo do que para sua bandeira. E este é apenas o começo do que nos espera neste país difícil, mas interessante. Continuando a falar sobre a Libéria, vamos dar uma olhada em sua realidade linguística. O idioma oficial aqui é o inglês. E não apenas porque está na moda nos últimos anos. Na verdade, este idioma se tornou uma espécie de ponte entre diferentes grupos étnicos que falam dezenas de dialetos locais. Mas
Eis o paradoxo. O inglês na Libéria não é o mesmo idioma que você ouve em Londres ou mesmo em Washington. É como se você pedisse um hambúrguer em um restaurante e recebesse algo que se parece mais com um experimento culinário. O inglês liberiano soa diferente, com sotaques e expressões locais que podem confundir até mesmo um linguista experiente. Alguns dialetos são tão únicos que, ao ouvi-los, você pode pensar que se trata de um novo idioma. Portanto, se você está planejando ir para a Libéria, tenha isso em mente. Frases básicas em inglês podem não funcionar se você não estiver preparado para o toque local. E os habitantes locais entendem perfeitamente que o idioma não é apenas um meio de comunicação, mas também uma forma de identificação. Quando você ouve alguém falando em um dialeto, você entende a qual grupo ele pertence. Isso cria uma certa barreira, mas também une aqueles que compartilham a mesma cultura. Não é de se admirar que o inglês aqui tenha se tornado uma espécie de compromisso. Não é perfeito, mas funciona. A mistura de idiomas e culturas na Libéria é como um mosaico brilhante, onde cada elemento é valioso, mas juntos eles criam algo muito mais complexo. A questão é, até que ponto esse compromisso é capaz de unir as pessoas, quando, na verdade, elas frequentemente falam idiomas diferentes, mesmo que usem o mesmo. Vamos nos aprofundar um pouco na história para entender por que a Libéria não é apenas mais um ponto no mapa da África. Em 18 de julho de 1847, ela proclamou sua independência e, aliás, se tornou a primeira república africana. Este evento foi como um trovão no céu claro para as potências coloniais da época. Imagine, na época em que a maioria dos países africanos ainda estava sob o domínio dos europeus, a Libéria teve a ousadia de se tornar independente. Mas nem tudo é tão simples. Ela foi fundada por ex-escravos afro-americanos que retornaram à sua terra natal. E isso criou uma mistura única de culturas. Por um lado, era como voltar para casa, e por outro, como introduzir uma cultura estranha. As tribos locais, é claro, não ficaram entusiasmadas com o fato de que sua terra agora pertencia a novos colonos, e desde então, as disputas e os conflitos não cessam no país. A Libéria é uma espécie de laboratório para estudar como diferentes culturas podem coexistir, mesmo que essa coexistência, às vezes, se assemelhe a uma dança na lâmina de uma faca. E a propósito, a independência não é apenas um ato sagrado, mas também um fardo pesado. O país enfrentou uma série de problemas, desde a instabilidade econômica até os conflitos políticos, que às vezes se transformavam em guerras reais. Então, quando você pensa na Libéria como a primeira república da África, lembre-se de que não é apenas uma história de orgulho, mas uma realidade complexa e multicamadas, onde cada passo em direção à liberdade foi permeado de sangue e luta. Quando se trata de dinheiro na Libéria, tudo não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. Imagine um país onde duas moedas estão em circulação ao mesmo tempo: o dólar liberiano e o dólar americano. É como se em um país usassem o euro e a libra esterlina ao mesmo tempo. Na prática, isso cria um verdadeiro caos. O dólar liberiano, que aliás foi introduzido em circulação em 1970, parece bastante colorido, mas seu poder de compra é outra história. Enquanto o dólar americano na Libéria é percebido como uma moeda mais estável, o dólar local está constantemente perdendo seu valor. É como se você estivesse tentando resolver um problema de matemática, mas a cada passo os números mudassem. Os liberianos frequentemente preferem usar dólares americanos e não há nada de surpreendente nisso. Eles são simplesmente mais confiáveis. Mas aqui está o paradoxo. Embora ambas as moedas estejam oficialmente em circulação no país, muitos comerciantes e cidadãos comuns desconfiam do dinheiro local. Isso cria não apenas confusão, mas também, às vezes, aberta insatisfação entre a população. Então,
Se você decidir ir para a Libéria e gastar seus dólares liberianos, esteja preparado para ser olhado como um alienígena. Em meio a essa loucura financeira, vale a pena pensar em como é possível construir uma economia quando o povo não confia em sua moeda. A Libéria não é apenas um país com uma história interessante. É uma verdadeira arena monetária, onde cada um se esforça para sobreviver, usando a moeda que não se desvaloriza da noite para o dia. Em tais condições, você acha possível criar uma economia sustentável? A Libéria não é apenas um pedaço de terra no mapa, é um monumento vivo aos experimentos americanos. Desde sua fundação em 1820, como uma colônia para escravos afro-americanos libertados, o país tem sido fortemente influenciado pelos Estados Unidos. Não acredita? Vamos descobrir como essas conexões se manifestam na vida cotidiana. O sistema político aqui, como duas gotas de água, se assemelha ao americano, uma república presidencial, onde o presidente não é apenas uma figura de pedra, mas um poder real, com amplos poderes. Agora, imagine a arquitetura. As ruas com nomes que podem ser encontrados em qualquer cidade americana, e os edifícios que parecem ter acabado de ser trazidos de Manhattan. Caminhando pela capital, Monróvia, você pode se deparar com casas antigas em estilo colonial, que parecem uma anomalia absoluta para a África. Mas é exatamente isso que torna a Libéria tão única. E não vamos esquecer a cultura. As tradições americanas aqui vivem e prosperam, desde a celebração do Dia da Independência até a influência na música local. No entanto, apesar de todas essas apropriações, os habitantes locais enfrentam uma realidade que é completamente diferente do sonho americano. A Libéria é como um bom livro antigo, onde cada página é escrita com esperança, mas na realidade os heróis estão constantemente enfrentando dificuldades. Então, quando você estiver observando essa estranha simbiose, pense em como aconteceu que um país com um contexto histórico tão rico ainda está lutando por seu lugar no mundo? Imagine, em um mundo onde os homens geralmente ocupam todos os altos cargos, aparece uma mulher que não apenas invade a arena política, mas se torna a primeira mulher presidente na África. Ellen Johnson Sirleaf não é apenas um nome, é um símbolo de mudança, como uma bandeira tremulando ao vento da esperança. Sua eleição em 2006 foi uma verdadeira sensação. Enquanto muitos países ainda hesitavam em colocar uma mulher no comando, a Libéria deu um passo em uma direção completamente diferente. Ellen não apenas liderou o país, ela se tornou uma voz para aqueles que ficaram de fora por muito tempo. O Prêmio Nobel da Paz, que ela recebeu em 2013, não foi por acaso. É um reconhecimento de seus esforços na restauração da paz após longos anos de guerra civil. Mas não vamos nos enganar. Apesar de todas as suas conquistas, o país permaneceu em um estado de luta constante.